Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Natane Mabel, mas você pode me chamar de Nath. Eu sou coach de emagrecimento e ex-obesa. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que desde a semana passada tem me chamado a atenção, que se trata da relação íntima entre duas palavrinhas, obesidade e coronavírus. E nesse momento, você deve estar torcendo o nariz e pensando aí, Nath, fala sério. Ninguém aguenta mais falar sobre Covid-19. E eu concordo com você. Mas eu preciso alertar vocês sobre a íntima relação entre essas duas pandemias. É isso mesmo. São duas pandemias que estão acontecendo de forma concomitante: a obesidade e o coronavírus. Desde o início da pandemia, médicos já manifestavam sua preocupação sobre os efeitos do Covid e os riscos de aumento de pessoas obesas. Pois é, eles inclusive alertavam sobre a necessidade de ações públicas preventivas. Agora está cada vez mais evidente que o Covid e a obesidade têm sim uma íntima relação, mas não no que diz respeito ao fato de estarmos isolados, sem atividade e cada vez mais abrindo a geladeira. Na verdade, a obesidade é um fator importante de agravamento do Covid-19 e pode aumentar o risco de morte. É verdade. Mas antes de eu falar sobre isso, vocês lembram como é que se calcula a obesidade? Lembra? Vamos lá? A obesidade, ela é classificada pelo cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, a gente pega o peso em quilos da pessoa e divide pela altura ao quadrado, em metros, ok? Aí você tem o IMC. Quando o IMC ele está entre 18,5 e 24,9, a pessoa está com o peso normal. Quando esse valor está entre 25 e 29,9, a pessoa está sobrepeso. Quando o IMC está acima de 30, aí vem a tal da obesidade. E a obesidade ela pode ser classificada em grau 1 ou leve, quando ela está entre 30 e 34,9. Ela pode ser grau 2 ou moderada, quando ela está entre 35 e 39,9. E ela pode ser grau 3 ou obesidade mórbida ou grave, quando ela é igual ou maior que 40. Ok? Então agora que a gente já sabe o que é a obesidade, vamos voltar lá e nos informar do porquê a obesidade é um fator de risco para o corona. Primeiro eu vou trazer para vocês o resultado de uma pesquisa que foi feita lá no comecinho da pandemia na Califórnia, com milhares de pacientes que testaram positivo para o Covid. E os médicos descobriram que os obesos tinham até 4 vezes mais chances de morrer pela doença. Pois é. Mas isso, principalmente se eles fossem homens e menores de 60 anos. E ainda se tivessem IMC moderado ou grave, ou seja, obesidade moderada ou grave. E aí, nesse momento, você tá pensando, ufa, Nath, não sou obeso, nem grave, nem moderado, então não preciso me preocupar. Ou então você está pensando, Nath, vou até desligar o vídeo porque eu sou mulher, não sou obesa e sou mulher. Calma, minha amiga, calma, meu amigo, não desliga. Não desliga porque eu tenho uma coisa para te dizer. O buraco é mais embaixo. Porque essa não foi a única pesquisa feita a respeito, ok? Outras pesquisas perceberam que os pacientes acima do peso, independente de ser obesidade mórbida ou leve ou sobrepeso, a única coisa que eles tinham em comum era IMC acima de 25. Pois é. E o que eu tô falando aqui é que não é uma pesquisa ou duas pesquisas. Eu tô falando de várias pesquisas, vários estudos feitos por diferentes equipes em diferentes períodos
em diferentes locais: Califórnia, Nova York, China, Reino Unido, Brasil, França, Holanda, Itália, Espanha. Essas são as que eu pesquisei, as que eu li. Pode ter muito mais. A última que eu li foi veiculada semana passada. Elas estão aí na internet, em periódicos médicos, em organismos internacionais, para quem quiser ter acesso. Então, eu acho que a gente pode dar um pouco de credibilidade a esses cientistas, a esses pesquisadores, e começar a nos atentar que o risco para nós jovens está aí. O risco está aí para quem quiser ver. Tá, Nath, ok, já entendi. Jovens acima do peso têm que se preocupar. Exatamente. Mas por que o vírus gosta dos gordinhos? Não era um lance com coração, pulmão, sistema imunológico? Pois é. O tal do vírus gosta dos gordinhos, ama os gordinhos. Nos gordinhos ele vê o ambiente ideal para viver. O que o obeso tem em excesso? Responde para mim. Excesso de gostosura? Não, excesso de gordura. Quando o indivíduo começa a formar células de gordura, vai replicando suas células de gordura, vai replicando, esse processo desordenado gera uma má circulação. A má circulação gera falta de oxigenação, e a falta de oxigenação gera um processo inflamatório. O processo inflamatório faz com que o sistema imunológico seja ativado. Acontece que esse sistema imunológico, ele não dá conta do recado, ele é feito de uma forma desregulada. Então, a gente tem um processo inflamatório, que não é grave, mas é existente, e um sistema imunológico desorganizado, ineficaz. Então, o que acontece? O vírus chega num indivíduo gordinho, num indivíduo obeso, e encontra um organismo já inflamado, mesmo que não seja grave, mas já existe uma inflamação, e o sistema imunológico não está funcionando do jeito que deveria. Imagina a cara do vírus quando chega lá. Feliz da vida. Feliz da vida. Outro fator que os médicos entendem é que no tecido adiposo, eles perceberam que existe muito mais carga viral do que no tecido pulmonar, justamente por causa dos fatores que eu citei anteriormente. E eles ainda mencionam que o período de transmissão viral do obeso é muito maior, já que eles possuem muito mais carga viral. Outro fator que torna os obesos, os gordinhos, um grupo de risco, potencialmente podendo chegar à fase grave ou até a morte, é que, pela sua massa corpórea, eles já têm o diafragma comprimido. Então, a respiração já é comprometida. Outro fator que eu não posso deixar de falar é que a obesidade já traz em si comorbidades, ou seja, o paciente obeso, ele já tem chances muito altas de desenvolver diabetes tipo 2, problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, hipertensão arterial e problemas renais, dentre outras doenças. Mas essas especialmente também são fatores de risco para o coronavírus. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Que a gente precisa cuidar da nossa saúde, controlar o nosso IMC, controlar o nosso peso. Não é uma questão estética, não é uma questão de imposição de padrões físicos, é uma questão de saúde. Ok? Diante desses fatos, não são apenas os idosos que estão em risco. Nós, jovens, estamos em risco também. Não precisamos ser obesos mórbidos para estar em risco. Apenas precisamos estar acima do peso. Vamos refletir sobre isso, principalmente porque hoje no Brasil, 60% da população está acima do peso. Da população adulta, 20% da população infantil está acima do peso. Esses dados são de 2018, segundo a Vigitel, que é um órgão que faz esse tipo de pesquisa. Esses dados estão no site da OMS, no site do IBGE, do Ministério da Saúde, pode ir lá pesquisar. Dados de 2018, nós estamos em 2020. Com certeza a pandemia fez aumentar esses dados. Muitas das nossas crianças encontravam na escola presencial a origem da sua alimentação nutricional do dia a dia. Elas estão em casa, sem aulas. Então, nós precisamos cuidar
da nossa população, das nossas crianças. Cuidem dos seus. Vamos pensar no que é possível que a gente faça para que esse coronavírus, que ainda não foi embora, não ataque os nossos jovens, ok? Era isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que todos fiquem bem. Hoje é sexta, sextou, mas sextou com responsabilidade. Vamos cuidar da nossa saúde, álcool gel, máscara. Vamos fazer qualquer tipo de atividade física. O que for que vocês conseguirem fazer, façam. Se alimentem melhor, gente. Bebam água. Enfim, sejam felizes, mas sejam felizes com saúde. Bom fim de semana. Até a próxima. Se cuidem. Se precisarem de ajuda, contem comigo. Beijo, beijo, beijo.